Olá, amigos do Escalados. Conforme prometido, na segunda-feira, né? Vim aqui fazer uns comentários sobre o jogo de Palmeiras e Vasco da Gama. Como já era esperado, né? O Vasco da Gama não está bem, né? E era esperada a vitória do Palmeiras, que acabou acontecendo, né? De uma forma até certo ponto tranquila. Houve lá uns lances polêmicos, tá? Mas isso aí não modificaria o resultado do jogo, né? É até difícil a gente falar sobre esse jogo, né? Porque eu parei de contar, né? Mas até onde que eu contei, foram mais de 46 finalizações a gol, né? Do Palmeiras. Quer dizer, um número muito grande, né? Quer dizer, praticamente uma finalização a cada 2 minutos, né? Isso até onde que eu contei, porque depois tiveram outras, mas eu parei de contar. O Vasco da Gama, sinceramente, está muito ruim. Está vivendo lá uma tempestade, né? O presidente Pedrinho, com aquela companhia que assumiu o Vasco da Gama, né? O SAF do Vasco. Parece até conta de mentiroso, né? Mas na realidade só tem 3 sets lá, né? Se tivesse 7 sets, aí ia ser complicado, né? Então essa 777, né, tá em briga lá. O presidente Pedrinho conseguiu lá uma liminar, ela está afastada, tá? Mas agora é aquele grande problema, né? Quem é que paga as contas? A SAF ou o presidente Pedrinho, né? Ontem ele já fez lá uma contratação por um jogo só lá da Depósito de Construção Jolie, né? Mas isso não resolve, né? É muito pouco dinheiro que entra. E logo aí nós temos pagamento de salário e outros compromissos, e o Vasco não vai ter dinheiro para fazer isso, né? O Corinthians tem que prestar bastante atenção nisso daí, né? Nesse tipo de SAF, né? Eu não sei o que aconteceu lá exatamente, né? Mas nós teremos o desdobramento disso num curto período aí, né? Mas enquanto isso o Vasco está se afundando, né? Os jogadores não são bons, né? Os volantes do Vasco são fracos, né? Eles até que no ataque atuam razoavelmente bem, né? Mas não defendem nada. A defesa é fraca, né? Um time que deixa chutar tantas bolas assim pro gol, né? É que o Palmeiras não se aplicou, né? Porque senão o Vasco estava arriscado a tomar mais uma goleada aí, né? O goleiro do Vasco defendeu umas bolas lá razoável, né? Eu chamaria ele de gandula, né? Porque, o cara só pega a bola, né? Então é complicado. O Vasco da Gama tem que reagir aí, contratar aí umas 6, 7 jogadores aí para poder escapar, né, do rebaixamento. Eu já, no programa lá do Escalados, eu cravei o Vasco como um dos times que vai cair, né? E nesse ritmo daí, não vai ser difícil, né? Apesar dele ainda estar um ponto só da zona de rebaixamento, né? Então, basta ele perder um jogo aí, os outros ganhar, para ele já cair para a zona de rebaixamento aí, né? O Criciúma, um time que está lá na zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos, né? Então na teoria ele não está atrás, né? O Criciúma ganhando 2 pontos aí já passa à frente do Vasco. Além disso ainda tem o Palmeiras Palmeiras não, desculpe, Corinthians, né? Outro time que está passando aí por uma turbulência muito grande. Meio de semana aí ele enfrentou aí o time do Atlético Goianiense, outro time que está lá, estava ganhando de 2-0, tranquilo, teve uma expulsão aí boba, e depois aí o Corinthians acabou cedendo o empate num pênalti bobo também, né?
O Vasco da Gama não se aplicou, não sei, mas eu acho que também jogadores do Vasco da Gama, na realidade, uma boa porção deles deviam estar na série, na, na terceira série do Brasileirão, na série C, porque eles são fracos demais, né? Nem para a série B eles jogam. E Vascão, vamos reagir aí, porque do jeito que tá, né? Você vai acabar voltando para a série B e de lá, se essa SAF aí vocês não se resolverem, né? É ladeira abaixo. Vai acabar acontecendo que nem acontecendo com a Portuguesa, né? Que até hoje aí amarga lá. Não tem nem divisão. Não, na realidade tem, né? No ano que vem eles vão voltar para a série D, né? Ainda disputa o Campeonato Paulista, mas o Vasco tem que reagir, tá? Porque o Vasco que eu conheci, né? Sempre conheci, não foi esse. Sempre foi um time bom, com grandes jogadores, né? Um time que dava trabalho, era campeão direto. E agora você vê o Vasco aí, né? Penando. O, penando para tentar empatar, né? Porque ganhar vai ser difícil. Só dar aqueles times lá ruim, né? Mas quando você está jogando com um time ruim que está lá embaixo, o time também vira um leão, né? E fica mais difícil do que ganhar num time que está lá em cima. O negócio é ganhar, tá? Ganhar o máximo de jogos possíveis, né? Se não forem muitos, tudo bem, mas procurar não perder, empatar, né? Para não ficar com aquela moral baixa, né? E ser facilmente vencido por os outros clubes, né? Do jeito que está hoje, qualquer time da Série A vence o Vasco com uma certa tranquilidade, lógico, tirando aqueles times que estão abaixo do Vasco ali, né? Mas qualquer time vence o Vasco com certa facilidade, o que não é normal, né? Para um time grande que nem o Vasco, não pode cair, se deixar bater. E vamos pedir lá para os dirigentes, né, tomarem juízo. O Vasco sempre teve esse negócio de briga política, né? Mas isso só prejudica o time. O time tem primeiro que crescer para depois brigar politicamente, tá? Se o Vasco não crescer, ele vai ficar nesse marasmo aí, essas brigas políticas só vai afundar ele. O Palmeiras jogou aquele jogo tranquilo, não forçou muito. Gostei muito lá do jovem lá do Palmeiras de 17 anos lá, 17 anos, né? Joga finíssimo, está jogando muito bem e com certeza também não vai ficar no Palmeiras durante muito tempo, né? É só algum time lá, não sei como ainda não levaram ele, né? Mas algum time com certeza vai contratá-lo no futuro aí facilmente aí, do jeito que ele está jogando. Algum time que eu digo da Europa, né? E vamos torcer aí, né? Porque pro Vasco se recuperar, né? E força Vasco aí. Estarei aí cobrindo os jogos do Vasco aí durante todo o Campeonato Brasileiro, tá? Vou procurar fazer 2 vídeos por semana quando o Vasco tiver jogos no Brasileiro, tá? Se não der para fazer os jogos de final de semana, pelo menos os jogos do meio de semana estarão cobertos, tá? Mas eu vou fazer força aí para conseguir fazer os 2 vídeos aí e trazer as notícias do Vasco aí, né? Para ver se as coisas estão se acalmando lá, se o Vasco vai conseguir superar. É isso aí, amigos. Tenha aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais e fique com Deus.